Wendy? Sexto ano. Falta o Wendy, eu acho. Sexto ano, vamos lá, ciência, sexto ano. Estou abrindo aqui a página. Vou ligar para a última pessoa, para o Wendy. Eu vou ter que sair aqui da sala do nono e voltar. Ai, ai. Bom dia, dono ano. Aula de inglês. Muito bem, João tá aí. Marcos não tá. Já disse a Marcos que esses atrasos dele já sabe. Deixa eu só organizar aqui. Fica legal para mim e para vocês. Peraí, viu? Deixa eu pegar a caixinha e botar aqui desse lado. Então, vai ficar aqui. Aí, vamos lá. Aula de inglês. E aqui vou abrir o livro. Sempre quanto? 165. Sempre. Professora, só tem 9 alunos. Eu já liguei para tudinho. Daqui a pouco chega. O Andy já chegou. 1, 2, 3, 4. Não se preocupe não, que vai... Os meninos vão chegar. É porque é ruim demais acordar cedo. Eu não acho, não. Ainda mais nesse tempo assim, é porque quem está acostumado, aí eu mesmo estou acostumada, eu não ligo tanto não, mas esse tempo assim, meio frio, se acordar cedo, sabendo que assim, tem aula, mas não é aquele negócio presencial que a pessoa tem que ir tomar banho, caminhar, aí fica com preguiça. Antes, eu tinha que acordar às 5h50 para poder tomar banho, arrumar. Você demora tanto assim? Eu e minha irmã que tem que arrumar. Ah, Na verdade, 3 pessoas. 65, né? Não, 165. 165. Hã? 165. 7, 5 é? 165. Ah, então é aqui mesmo. Só um minutinho, minha gente. É porque o livro, ele demora a carregar. Verdade. Mas aí eu vou passar agora deu certo. Os meninos do nono, vamos lá. Vou passar aqui o livro. O estantezinho. Gil, chegou aí o livro? Chegou, mas fugiu, peraí, viu? Chegou, mas só que tá bem pequenininho. Eu vou aumentar aqui. Bom dia, Chegou. nono ano, quem chegou. Espera aí, eu vou aumentar mais aqui. Aí foi demais. Dá para ver? Tá ótimo. Eu vou baixar só um pouquinho, que aí fica melhor para você. Pronto, Gil, pode começar, viu? Aí a audição e o equilíbrio. Ouvir aquela música da qual você gosta, diferenciar as notas tocadas em um instrumento, perceber o canto de um pássaro, ouvir o som de um carro que se aproxima na rua. Essas são algumas importantes funções da audição. Então você posso ler? Pode, quer ler? Pode ler. Os órgãos popularmente conhecidos como ouvidos nos permitem mais do que ouvir sons. Eles também são órgãos de equilíbrio e fornecem ao cérebro informações sobre o movimento e a posição do nosso corpo. Os cientistas que estudam a anatomia do corpo e dão nome aos órgãos recomendam que use o termo orelha.
em vez de ouvido. A orelha é dividida em 3 regiões: orelha externa, orelha média e orelha interna. Sua estrutura pode ser observada na figura 9.15. Isso. E como é que se diz? Aí aqui a gente, como tem sublinhado a palavra orelha, a gente vai ver. Em linguagem popular, costuma-se usar orelha como sinônimo de pavilhão da orelha ou pavilhão auricular, a parte externa desse órgão. Isso. Então a gente vai ver aqui as partes. Ei, menino, tô dando aula. Aqui, como é que se diz? A gente tem aqui a figura 9, né? Ponto 15, que está mostrando, né? A orelha, o pavilhão da orelha. Estamos vendo as divisões que tem dentro dela, que são martelo, que a gente está vendo esse ossinho que tem aqui, a bigorna, né? O estribo, o canal semicirculares, os nervos e a códea, né? Ô, Aqui. professora, eu nunca soube que isso aqui tinha tudo isso dentro de uma orelha. Isso, a gente tem tudo isso, e tudo isso tem suas funções, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, quando passar adiante mais a página. Aí, orelha representada em corte, os nervos levam impulsos nervosos até o cérebro, onde temos a sensação de audição, elemento representado em tamanho não proporcionais entre si, cores e fantasia. Então, a gente vai ver a divisão, é muito interessante. Tudo isso que tem aqui é que a gente faz parte da nossa orelha, do nosso ouvido. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente vai fazer a limpeza, né? Para não atingir nenhum desses que tem aí, viu? Então, aí, Marcondes, tu passa adiante a página. Não, professora, ainda tem aqui embaixo. Então, passa mais, para a gente. Aqui não está dando para ver, não. Eu tô com o livro. E Posso ler? pode, então vamos pelo livro. Vai. Aqui para subir. Aí vai, continua. A orelha externa é formada pelo pavilhão da orelha, também conhecido como pavilhão auricular. E aqui, ó, aqui tem o tubo auditivo. Esse restinho aqui, janela de vestíbulo, que é a janela oval, né? Ainda a parte da orelha aqui embaixo, que não está dando para ver aí. Vocês têm o livro aí, vocês estão vendo. A membrana, né? A membrana tipânica. Não é isso? Isso, pronto. Aí nós temos a membrana tipânica, nós temos o meato acústico externo, e aqui é o canal auditivo, e a membrana tipânica, aqui é o tímpano, e a janela de vestíbulo, que é a janela oval, que é essa que está mostrando aqui, e nós temos o tubo auditivo. Então, a orelha externa é formada pelo pavilhão da orelha, também conhecida como pavilhão auricular, pelo meato acústico externo. Professor, Oi, eu posso ler essa parte aqui. A faringe é um órgão que faz parte também do sistema digestório. vá, pode ler. Depois desse... Pode continuar a ler, professor. Vai Cadê, ler? professora? Eu quero ler. Vai ler? Então pronto, vá, leia. A professora estava lendo. Eu vou começar a ler aqui. E pela membrana tipânica, chamada de tímpano na antiga terminologia. O som chega à orelha externa e passa pelo meato acústico externo e atinge a membrana tipânica, que vibra com o som. Essas vibrações são transmitidas para 3 ossos muito pequenos na orelha média: o martelo, a bigorna e o estribo, que vibram, amplificam o som, fazendo vibrar também o líquido no interior da cóclea. Veja na figura 9.15.
cóclea é um tubo com forma de concha de caracol situada na orelha externa. A vibração do líquido encontrado em seu interior estimula as células sensíveis dentro dessa estrutura que transformam vibrações em impulsos nervosos. Esses impulsos são levados ao cérebro pelo nervo vestíbulo coclear. É no cérebro que se forma a sensação do som. Da orelha média sai um canal da tuba auditiva, que se abre na faringe. Reveja a figura 9.15. Leu ainda a faringe? A faringe é um órgão que faz parte também dos sistemas digestório e respiratório. Isso reforça a ideia de que os sistemas que formam um organismo não são isolados, mas se integram e participam do funcionamento do... Professor, abaixe mais um pouquinho, por favor. Teu áudio está travando. Do organismo como um todo, né? Deixa eu reler. Do organismo como um todo. No livro a gente tem aqui o restante, não é isso? Então, a gente está vendo. Então, aí você viu, nós terminamos de ler a parte do ouvido, né? Todas as partes do ouvido estavam divididas. Agora, a gente vai continuar com o tubo auditivo. Permite que a pressão do ar de dentro da orelha média se equilibre com a da atmosfera. Vamos ver como isso acontece a partir de um exemplo. Quando subimos uma serra... Você quer ler essa parte? Ela quer ler? Depois da professora terminar de ler. Pode ir, né? Ô tia, eu posso ler essa parte de conexões da ciência no dia a dia? Qual, essa que começou a ler agora? Ou... E a de baixo? Pode, vamos. O tubo auditivo. Quando subimos uma serra de carro ou de ônibus, sentimos uma pressão na orelha. É que, como a pressão atmosférica diminuiu com a altitude, fica menor do que a pressão do ar na orelha. A membrana timpânica é, então, pressionada de dentro para fora e para ficar um pouco curvada. E se continuar assim, a membrana timpânica não pode vibrar corretamente e o prejudica a audição. Deve ser por isso que quando o povo fala, às vezes não tem como escutar. E prejudica a audição. Cadê? Eu perdi aqui. Sei. A saída de parte do ar pela tuba auditiva equilibra as pressões e resolve o problema, de modo geral. Isso ocorre naturalmente, mas podemos facilitar esse processo engolindo um pouco de saliva e mastigando ou bocejando. Além da cóclea, a orelha interna tem canais, os canais semicirculares e uma cavidade, o vestíbulo, sendo, por isso, também chamado de labirinto. Os canais e a cavidade são cheios de líquido. Quando movemos a cabeça, ou quando movimentamos esse líquido, estimula células sensitivas que enviam mensagens ao cérebro e o cérebro identifica um tipo de movimento realizado para os lados, para frente, etc. Essas informações são importantes para manter o equilíbrio do corpo. Ô, professora, às vezes, do nada, o meu ouvido ele começa a fazer um barulho assim. Meu também já aconteceu isso. Não precisa ter como ouvir nada. Às vezes é excesso de vento, né, que entra, né? A gente às vezes fica muito perto do ventilador. Eu não gosto muito de estar perto do ventilador por causa que eu tenho um problema no ouvido. Então, é como ele disse, às vezes quando a gente sobe uma serra, não é isso? Aí que a gente sente a pressão um pouquinho, e é verdade.
Eu, quando sempre eu ia para Campina Grande, aí que a gente vai subir naquela serrinha, geralmente eu fechava logo a janela do ônibus, por causa disso, porque a ventilação vem, é horrível. E eu que tenho problema de ouvido assim, de vez em quando meu ouvido, ele faz essa zoadinha como você está falando, então eu já tenho medo de entrar muito ar no meu ouvido, porque quando entra muito ar, chega dói. Então é isso que ele fala, né? Quando às vezes vai em uma serra, no carro, no ônibus, que a gente sente. Realmente, eu já aconteceu isso comigo. O E é, portão daqui de casa, quando ele fica aberto, mas venta muito forte. No que venta, o ouvido dele fica começando a fazer isso, parece... é, é verdade. Então é o excesso de ar, às vezes, que entra. Então, bora, poluição sonora. O Andy vai. Poluição sonora e problemas de audição. É o Andy que vai. Sofia, A poluição sonora? Oi, Wendy. poluição sonora e problemas de audição. Professora, então eu posso ler o olfato? A poluição sonora dependem Os efeitos da poluição sonora dependem da intensidade do som, do tempo de exposição e da sensibilidade da pessoa, e podem variar de zumbidos e perda passageira de audição, até a redução ou perda irreversível da audição. Mas a poluição sonora não afeta apenas a audição, ela também gera estresse e problemas relacionados com essa situação. A intensidade do som pode ser medida por meio da unidade decibel, em tom normal. A voz humana produz um som da ordem de 60 decibéis. Uma buzina muito alta, uma britadeira ou um ônibus podem produzir um barulho de 100 decibéis. Quanto maior a intensidade sonora, menor o tempo necessário para que a exposição cause alguma perda de audição. Por isso, há leis que limitam o número de horas que determinados profissionais podem trabalhar por dia, em função da intensidade sonora a que ficam expostos. O limite de tolerância a ruídos estabelecido para trabalhadores de ambientes industriais é de 85 dB durante 8 horas diárias. Para intensidades maiores, o tempo de exposição tem de ser progressivamente reduzido. Para minimizar o problema, é preciso adotar medidas de planejamento urbano para desviar o trânsito pesado de zonas residenciais, hospitais e áreas de lazer. Conservar e ampliar áreas verdes, que funcionam como barreiras contra curtos ilícitos. Promover campanhas educativas para evitar o uso excessivo da buzina. Por lei na área urbana, a buzina só pode ser usada em toques breves para evitar acidentes. Fora dessa área, pode ser usada em ultrapassagens. Fiscalizar os bares e outras casas noturnas para que respeitem os limites sonoros estabelecidos por lei. Construir aeroportos longe de locais populosos, criar leis para obrigar pessoas que trabalhem em lugares muito barulhentos e usar tampões nas orelhas e fiscalizar o cumprimento dessa ação, além de limitar o tempo de exposição do trabalhador, em função do número de decibéis do ambiente. Pois, quanto maior o número de decibéis, menor é o tempo de exposição tolerável. Finalmente, é preciso evitar os locais muito barulhentos, assim como ouvir música com volume muito alto. O hábito de ouvir música alta com os fones de ouvido pode causar sérios problemas de audição a longo prazo. É verdade. Então a gente está vendo as conexões, né? A poluição sonora e os problemas de audição.
Isso é verdade. Oi, Eu posso ler o olfato? pode. Aí, começamos a... Um dia tinha uns dias que, tipo, nos sábados e domingos, colocavam um som aqui fora bem alto. Chega, a porta tremia aqui dentro de casa. É verdade, tem uns que botam o som bem alto e assim, aí chega dentro de casa a porta. Professora, às vezes logo de manhã tem gente que fica botando música tão alta. Pois é. Umas 8 horas da manhã. E não é bom, né? Assim, muito alto. É bom um som que não faz mal ao ouvido, né? Então, aqueles carros de som também, quando a gente vai assim na rua, que eles estão fazendo aquelas propagandas, né? Muito alto, às vezes a gente passa e... Professora, ontem, no domingo, tinha um carro, estavam fazendo uma festa aqui no outro lado da rua. O som estava tão alto, mas tão alto, que tinha como ouvir daqui do prédio, e ainda alto. Pois é. Mas aí não pode. Aí, como ele diz, né? Tem que ter tem lei para isso. Até às 10 horas da noite. Depois das 10 horas da noite não pode. Então vamos, o olfato. Vai ler, né? Olfato, E eu também vou ler o olfato daqui de baixo. Tá certo. A interação do nosso organismo com o meio ambiente também ocorre por meio dos odores, dos gostos e do tato. Esses sentidos nos ajudam a compreender que a nossa volta, e assim como a visão e a audição, podem nos ajudar a detectar situações de perigo. Ô, professora. Oi. Uma curiosidade que eu tinha descobrido que eu nunca soube disso, que era sobre o olfato. Sabe que tem como perceber se a pessoa gosta daquela pessoa, digamos, gosta daquela pessoa em si pelo cheiro, sabia? Né? Se a pessoa cheirar a pessoa e sentir um cheiro bom dela, mesmo ela estando suada ou assim, significa que, digamos, que ela ama essa pessoa de verdade. Agora, se você sentir um cheiro, não significa que não. Né? Eu fiquei bem pensativa assim, nossa, eu não sabia disso. Aí, assim, e você vê também, assim, os animaizinhos, né? Ele gosta da gente também pelo cheiro, né? Eles identificam a gente pelo cheiro. Então, é muito importante, né? O olfato. Sim, aí vamos ver o cheiro de um pão. De pão ou de um bolo saindo do forno, o perfume de uma flor, um cheiro de queimado pelo olfato, reconhecemos o odor de diversas substâncias. Desse modo, além de apreciar diferentes aromas, ainda podemos reconhecer situações de perigo, como identificar um alimento estragado ou detectar um vazamento de gás de cozinha. Isso. Nós só podemos perceber os cheiros porque as substâncias soltam partículas no ar. Quando essas partículas chegam às cavidades nasais, entre aspas, fosas nasais, localizados no interior do nariz, estimulam as células sensitivas que se concentram em uma região das cavidades nasais pelo nervo olfatório. Essas células mandam mensagens ao cérebro que as interpreta e nos permite identificar os cheiros. O olfato humano não é tão desenvolvido quanto a maioria dos mamíferos. Ainda assim, temos cerca de 40 milhões de receptores que nos possibilitam perceber a cada 10 mil odores diferentes. Já os cães, como o pastor alemão, têm cerca de 2 bilhões de receptores. Misericórdia. Tá vendo? Então, olha, Então, a gente tá vendo que o cheiro do pão, realmente, a gente sente... Professora, a gustação, para mim, é o que mais me vem, porque eu sei o gosto de cada coisa. Se a pessoa me disser que aquilo ali é de uma coisa, se eu provar, não, eu sei o gosto daquele negócio, então eu vou dizer que não é. Eu sei. Então,
Minha irmã foi me dar um sorvete de coco, mas eu disse que eu não gostava. Ela disse que era de chocolate branco. Quando eu provei, eu senti o gosto de coco. Pois é, não adianta enganar, né? Não adianta enganar. Então, se a pessoa não gosta, a gustação é muito importante, né? E por isso que, assim, quando a gente está com problema assim, de saúde, e falta logo na gente o sabor. Por isso que não dá vontade de se alimentar. Então, aqui, ó, tá mostrando aqui, né? Já em alguns cães, como pastor alemão, tá mostrando aqui um tipo roxo humano e mostrando, né? Aqui, fontes elaboradas com base, né? Aí tem esses receptores olfatórios, localizam-se no teto de cada cavidade nasal. As células são microscópicas, elementos representados em tamanho, não proporcionais entre si. E aqui a gente está vendo os receptores olfatórios, está vendo? Todos os nervos olfatórios, né? E os receptores olfatórios. Está mostrando aqui no nariz como é que a gente sente, né? O cheiro, né? Aqui tem um cérebro, aqui é o formato de um rosto, e você está vendo aqui desse lado aqui, de lado, você está vendo o nervo olfatório. Vamos para a gustação. Ô, professora, eu sempre quis saber porque a gente tem essas bolinhas assim na língua. Na língua? Essas pontinhas assim na língua. As bolinhas, né? Às vezes, muitas vezes, quando eu tô comendo, sem querer eu morder a minha língua. Aí começa a criar uma bolinha branca assim. Às vezes... Se eu vou comer alguma coisa, dói. Dói. Às vezes, essas bolinhas brancas que ficam na língua, às vezes é um excessozinho de acidez estomacal, né? Aí a gente tem que tomar assim, diminuir mais os ácidos. Por exemplo, evitar chupar mais laranja, uva, esperar passar esse pouquinho de acidez. Professora, laranja e uva eu não como. Porque assim, às vezes na língua da gente, como você disse que morde e fica esses bolinhos fica branco, aí geralmente é um pouquinho de sujeirinha, de tanta gente comer besteirinha assim, né? Aí a gente tem que evitar mais um pouquinho, tomar mais água para ir fazendo a limpeza do estômago, tomar bastante água e para sair essas bolinhas. Às vezes tem gente que põe salzinho na língua, né? Para sair. A minha petinha já botou, não foi? Coitada. A minha bochecha interna, professora, às vezes, porque toda vez que eu troco meu bendito aparelho, toda vez que eu vou comer, eu tenho que morder aqui, né? Aí começa a criar fica assim do lado, começa a ficar áspero. Aí fica chato. Toda vez que você vai comer, às vezes quando a língua bate, dá uma impressão ruim. Verdade, é verdade. Tem gente que tem muita facilidade para acontecer isso. E também, às vezes, a gente morde a lateral assim de dentro da boca, como diz a história, as bochechas, né? Tem gente que tem facilidade para isso também. Isso aí, dizem, às vezes até nós mesmos, assim, às vezes a pressa de uma comida, ou então a gente se desequilibra um pouquinho de mastigar e tudo isso acontece, são coisas normais mesmo. Então, vamos para a gustação, né? Alguém vai ler ou eu leio? Da gustação. O sentido da gustação nos dá informações sobre certas substâncias dissolvidas nos alimentos. Por meio da gustação, é possível perceber gostos diferentes e reconhecer diversos tipos de alimentos. Podemos, por exemplo, identificar os alimentos ricos em açúcares. Posso ler o tato, professora? Oi? Eu posso ler o próximo texto, o tato? O tato? Pode. Tato. Deixa a Sofia terminar para a gente, tá certo? Vai, Sofia. Podemos, por exemplo, identificar alimentos ricos em açúcares. Gil, vou mandar o segundo link, só falta 2 minutos. Tá certo. Aí eu termino o exercício.